sou Marisa Medeiros, sou psicopedagoga e gostaria de conversar com vocês sobre a aprendizagem e o desenvolvimento infantil. Então, queridos pais, é muito bom estar aqui e poder compartilhar com vocês a minha experiência sobre essa fase tão linda, tão encantadora, tão cheia de vida, que é do 0 aos 6 anos. As primeiras experiências das crianças e os vínculos que elas criam com os seus pais e esses aprendizados, eles afetam profundamente o desenvolvimento físico, cognitivo, emocional e social. Então, é muito importante a gente se dar conta das pessoas que fazem parte desse convívio, né? Sejam os pais, sejam os professores ou sejam os cuidadores. Porque o jeito como a gente pensa e a gente conduz os processos de educação vão ter um impacto muito profundo na vida adulta das crianças. Se a gente quer saber como nossos filhos serão no futuro, a gente tem que ter uma preocupação muito séria sobre como a gente vai conduzir esse processo todo do 0 aos 6 anos. Porque essas marcas serão realmente muito significativas na vida adulta. Então, esse processo de aprendizagem de 0 a 6 anos, ele tem que ser muito bem pensado, ele tem que ser muito bem alicerçado. E é por isso que eu insisto muito na questão do lúdico, na questão do movimento, na questão das brincadeiras, porque elas são realmente fundamentais no processo de aprendizagem. E quando eu falo de lúdico, de brincadeira, de movimento, eu falo sim daquele movimento, daquela brincadeira, eu falo de tirar as crianças para fora, eu falo da interação, eu falo do jogo de mesa, eu falo do faz de conta, eu falo do brincar com o outro, eu falo dessa relação interpessoal que a gente, assim, de certa forma, perdeu um pouco desse contato, dessa relação significativa que a gente tinha com as crianças da mesma idade, com os pares. Jean Piaget, que é um estudioso muito importante no processo de educação, ele reforçava muito que a criança, ela aprende construindo e reconstruindo o seu pensamento. Então, como é que ela constrói e reconstrói o seu pensamento? Fazendo, né? Interagindo, construindo, porque ela só assimila e só acomoda as suas estruturas a partir do momento que ela interage, que ela faz, que ela constrói. Então, ela não pode construir o seu pensamento se ela está só no celular, ou se ela está só no tablet, ou se ela está sozinha, se ela não tem uma interação com uma outra criança da mesma idade. Então, vocês vejam o quanto que é importante a gente pensar numa estrutura do pensamento quando a gente pensa numa brincadeira, ou quando a gente pensa num jogo. Então, é através disso que as crianças criam condições de realmente desenvolver as suas capacidades, né? De formar seus conceitos, para ela poder criar uma hipótese, para ela poder selecionar uma ideia, para ela poder estabelecer uma relação de lógica, para ela integrar percepções, para ela se socializar com os outros. Então, a utilização de atividades lúdicas com materiais concretos está intimamente relacionada ao desenvolvimento do processo cognitivo de uma criança. Então, uma criança, ela realmente aprende utilizando todos esses processos formais do pensamento quando ela recebe estímulos adequados ao seu desenvolvimento. E o papel do pai, do professor, do cuidador nesse processo de aprendizagem, ele é indiscutivelmente decisivo. Então, é a atitude do pai, do professor ou do cuidador, é as suas concepções, é as suas intervenções que serão determinantes tanto no sucesso quanto no fracasso dessa criança. Então, a pessoa tem que saber o que está fazendo, tem que saber o como vai fazer e tem que saber o porquê que ele vai fazer. E cabe também a essas pessoas que têm esse contato direto com a criança fazer as intervenções necessárias e fazer do jeito certo, com respeito, né? Com o estímulo certo, trabalhando a autoestima da criança, respeitando a etapa que a criança está. Porque se esse estímulo não vem do jeito certo, não vem da forma certa, ela não vai proporcionar um suporte necessário para que a criança se desenvolva. E ela ainda vai ter um processo inadequado na autoestima dessa criança, né? Vai fazer com que a criança não acredite em si mesma, não vai ajudar a criança a superar suas dificuldades.
Então, assim, eu tenho percebido ao longo desse tempo que, além de ser professora, além de ser psicopedagoga, eu sou professora, eu tenho percebido que muitas crianças, assim, não têm necessariamente uma dificuldade de aprendizagem. Elas desenvolvem uma dificuldade de aprendizagem por não terem sido desenvolvidas da forma correta, por não terem sido estimuladas da forma correta. Então, o que eu tenho dito para os pais? Oferte estímulos adequados à sua criança. Proporcione o máximo de estímulos que você puder para a tua criança para que ela se desenvolva da melhor forma. Né? Não impeça que a tua criança se desenvolva da forma correta. Uma criança bem estimulada vai ser uma criança com capacidade necessária para que ela aprenda da forma correta. Então, assim, cabe sim, primeiramente aos pais, ofertar esses estímulos adequados para que a criança se desenvolva. E depois a escola. E ambos vão fazer uma parceria adequada para que a criança se desenvolva. Então, a neurociência, ela veio contribuir com todos os estudiosos de educação que já tiveram até agora para dizer assim, que todas as crianças têm capacidade, têm potencial cognitivo de aprendizagem. Cada um no seu tempo, cada um no seu ritmo, cada um no seu jeito, mas todos têm condições de se desenvolver. Cabe a nós, então, oferecer recursos necessários e adequados para que cada criança se desenvolva. Então, falar de aprendizagem é falar de estímulos adequados e falar de estímulos corretos. E isso que pode impedir ou não uma criança de aprender.